Como organizar tarefas diárias? Respondendo as perguntas relacionadas ao meu post Produtiva Sim, Exausta Não. Quando a gente pensa em tarefa diária, eu imagino que a gente esteja falando de tarefas recorrentes, tarefas que se repetem, às vezes numa base diária, às vezes numa base de dias de semana, ou seja, algo que eu faço de segunda a sexta e no final de semana não, segundo o nosso calendário, ou então pode ser o contrário, coisas que eu só faço nos finais de semana ou em alguns dias específicos, como segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, ou enfim, que tem uma periodicidade aí e que a periodicidade é curta, ou seja, ou ela é todo dia ou ela é ali numa base semanal. Ela não é algo mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Essas tarefas que são desse tipo de recorrência, elas estão muito longe, né? Para a gente pensar em ter que organizá-las numa base diária. Então vamos falar desse tipo, do tipo de tarefa recorrente que acontece em periodicidades curtas. Esse tipo de tarefa, ela é algo que a gente faz habitualmente. Então, a melhor maneira de organizá-las é tratá-las como hábitos. Esse tema é amplamente pesquisado, há muitos livros disponíveis, há muitas possibilidades para você testar e ver o que funciona com você. É o conceito que eu chamo de corrente do bem e os teóricos chamam de cadeia de hábitos ou encadeamento de hábitos. Isso significa que se você quer organizar uma tarefa que hoje fica solta na sua agenda, fica solta no seu dia ou na sua semana, nada melhor do que você encadeá-la com outra que você já faz. Então você pensa assim, eu almoço todos os dias, logo após o almoço eu vou fazer, e aí você agenda aquela tarefa que tá, difícil de ser executada naquele momento. E aí você pode usar uma série de pontos no tempo. Logo que você acorda, depois de escovar os dentes, depois de almoçar, antes de dormir, antes ou depois de fazer algo que você já habitualmente faz. E aí tenta ficar praticando até que aquilo se torne natural, até que uma coisa leve a outra. Porque por trás da formação de hábito tem um conceito. E por que isso funciona? Por que o encadeamento funciona? Porque o hábito ele acaba se formando da seguinte maneira pelas pesquisas dos neurocientistas, das pessoas que estudam aí o funcionamento do cérebro. Eles funcionam assim: ao receber um estímulo, um desejo é formado em nós e aí nós damos uma ação responsiva, nós respondemos àquele desejo e isso nos dá uma gratificação. E assim o cérebro aprende esse caminho e toda vez que aquele estímulo aparecer na nossa frente, a gente vai praticamente num piloto automático dar aquela mesma resposta, sentir o desejo, dar a mesma resposta e alcançar a recompensa. Então, aprender a utilizar essa característica que é natural em nós para aquilo que a gente quer construir. E se a gente quiser quebrar um hábito, se a gente quiser deixar de fazer algo, a gente também pode usar esse mesmo conceito, só que invertido. Não ficar exposta aos estímulos que vão nos gerar esse desejo, tentar colocar estímulos que gerem repulsa naquela ação e não agir, obviamente, e obter um outro tipo de gratificação relacionada à não ação. 3 recomendações de leitura para você, para a gente fechar esse assunto. Hábitos Atômicos, do James Clear, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e esse outro eu acho que só tem em inglês, Tiny Habits, do BJ Fogg, sendo que esse último para mim é o melhor de todos. Produtiva, sim. Exausta, não.